Olá, bom dia! Bom dia, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o programa Café com Acupuntura, onde eu discuto casos clínicos e destravo você na avaliação energética e emocional para buscar a inteligência emocional com os seus pacientes. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre o incrível caso sobre Parkinson, sobrepeso, ansiedade e como isso reverbera nas questões emocionais dessa paciente. Beleza? Sejam muito bem-vindos e vamos juntos. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou recarregando aqui o meu canetão para nós começarmos mais uma incrível discussão de caso clínico aqui no Café com Acupuntura. Tá? Ângela, Gisele, Pamboas, Mente Recomeços, Marcelo, Maristela, Lara, Marcelo, sejam muito bem-vindos. Raimundo estava sumido. Nath Lemos, Camila, Gabriela, Juju Faria. E aí, tudo bem com vocês? Passaram o final de semana bem? Grande Alexandre Damer tá aí também. Passaram o final de semana bem? Quero convidá-los de antemão, antes de nós começarmos o nosso caso clínico aqui, para o nosso mega evento. O nosso mega evento começa semana que vem, na terça-feira que vem, dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro, 4 aulas online e gratuitas, na qual eu vou passar para vocês um passo a passo de como promover a inteligência emocional nos seus pacientes. Aproveitando o nosso mês de saúde, de conscientização da saúde mental, o Janeiro Branco, vamos fazer esse mega evento e ele não será o mesmo se você não vier conosco. Então convido você e solicito a ajuda desse exército de acupunturistas. Convide todos os seus colegas também e vamos juntos porque o evento precisa ser extremamente brutal, com um conteúdo gigantesco para que isso possa destravar todos vocês. Beleza? Sejam bem-vindos Dalila, Lilian, Maura, Inês, Lenion, Menezes. Vamos lá. Só fixando aqui, Café com Acupuntura. Café com Acupuntura, caso clínico. Parkinson. Ansiedade e sobrepeso. Vamos entender como que cada uma desses fatores apareceram aqui no nosso paciente. Beleza? Vamos lá então? Pegando aqui o nosso caso clínico para nós começarmos. Olha só. Aqui. Então vamos lá, vamos começar de vez aqui. Fogo, terra, metal, água, madeira. O caso ele é bem curto, bem simples, mas que vai ter uma discussão enorme aí em torno das suas questões. Então, um paciente de 70 anos de idade com quadro de Parkinson. Certo? Parkinson e rosácea. Esse paciente, ele apresenta dor lombar. Então, olha só. Dor lombar. Apresenta sobrepeso. Ansiedade. Ela tem muita ansiedade, porém ela não demonstra essa ansiedade. Tá? Voz fraca.
e fala baixo. Tá? Aqui a voz fraca e o ato de falar baixo, tá? A voz fraca e o ato de falar baixo, ele vem interferindo do metal também, tá? Metal e fogo. Então eu vou colocar ele ambos nos dois elementos. Por quê? Porque é através da respiração, é através da capacidade pulmonar, né, de respirar, que ele acende aqui o ar, né, na hora da expiração aqui, que ele vibra as cordas vocais para trazer a fala. Mas as cordas vocais também está ligada com o elemento fogo, tá? Então, a boa dicção, o volume está ligado com o elemento fogo, mas a característica da voz, né, a força da voz está caracterizado com o elemento metal. Então, vou colocar junto aqui, ó, voz fraca, né, e fala baixo. Muitas vezes eles estão interligados, os dois elementos. Perfeito? Lara, qualquer coisa a acrescentar pode mandar aí para nós, tá? Se você ver a necessidade de acrescentar algo, pode ir mandando. Então, pessoal, dentro desse processo, nós temos que entender qual que é a fisiopatogenia, né, energética e emocional do Parkinson e também da rosácea, para que assim nós possamos ver como um todo, né? Aqui dentro da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, eu sempre falo e volto a repetir, né, que nós não trabalhamos, né, a patologia em si. Nós não trabalhamos a patologia em si, mas nós trabalhamos aqui o doente, o desequilíbrio energético, o desequilíbrio emocional. Tá? Então isso é importante, porque a doença nós deixamos para a medicina ocidental tratar. E aqui nós vamos fazer um reequilíbrio da pessoa. Tá? Isso aqui é importante, isso aqui é o que faz a diferença e é isso que brilha, né, os nossos olhos aqui dentro da acupuntura. Tá? Como que é a característica do sono? Dorme bem? Não dorme bem essa paciente? Como que é? Se ela também já tem uma predisposição, né, e também apresenta pré-diabética. Pré-diabética. Tá? Então olha só que as coisas vão começando a encaixar aqui. Por quê? Porque nós precisamos falar do Parkinson. Tá? Então, dentro da fisiologia energética, né, o Parkinson, ele vem por conta de quê? O Parkinson vem por conta de quê? O Parkinson vem por conta de uma alteração, né, emocional que começa há muito tempo. E nem sempre essa característica emocional vai gerar Parkinson, mas ela é uma predisposição a desenvolvê-lo. Tá? Então, se você tem essa característica, é bom que você faça um reequilíbrio para evitar que você tenha. É algo que você vai ter? Não, mas pode desencadear. Tá? E o que é, então, essa questão? Né? Aqui só acrescentando, né, a paciente, então, ela é triste e dorme muito. O sono, ela é em excesso. Por que em excesso? Provavelmente por conta da estagnação da terra que interfere onde? Lá na madeira. Tá? E também temos a interação do metal. Se o metal está insatisfeito, se o metal está triste, se o metal está depressivo, e o parkinsoniano, ele pode ter essa característica, o metal também domina a madeira, podendo gerar as pessoas que dormem muito. Né? Então nós vamos ficar atentos a essas características. E aqui então, né, falando do Parkinson, ele tem essa característica muito importante, que é a pessoa que não comemora os ciclos da vida. Tá? Sabe aquela pessoa que ela sai da escola, passa numa faculdade que ela sempre queria, mas ela não comemora porque ela já está buscando um estágio em algo que ela
que ela queria, ela consegue esse estágio, ela não comemora porque com o dinheiro do estágio ela já vai poder comprar um primeiro carro. Aí ela compra o carro, né? Isso num longo período, né? Compra o carro, aí ela já está preocupada em comprar a casa e ela vai passando os ciclos da vida e não vai comemorando. É uma pessoa que retém muito as emoções para ela. Ela guarda muitas emoções. Então isso vai desencadeando uma série de acometimentos energéticos, né, de cunho neurológico, lá do elemento água, que vai interferir na madeira, podendo gerar, né, também lá na Terra, gerando essa alteração lá no sistema nervoso central, que pode desencadear as sintomatologias do Parkinson. Tá? Então, pessoas que guardam muitas emoções, pessoas que não comemoram os ciclos da vida, tá? Que foram reprimidos, né? Tem essas características aí de não comemorar os ciclos da vida, as conquistas. Então, isso pode ser uma porta de entrada para o Parkinson. E então, quando você não comemora, né? Quando você não comemora os seus estágios, os seus ciclos da vida, né? Isso inibe o elemento fogo. Então, isso inibe o elemento fogo. Então, o elemento fogo vai ficando reprimido. E o elemento fogo reprimido, ele começa a desenvolver a alteração da terra. E a terra, por sua vez, começa a alterar o metal e começa a alterar também a água. Assim como o fogo começa a alterar a água. Gerando uma alteração onde? No sistema nervoso central. No sistema nervoso central. Isso aqui, então, começa a acometer o sistema nervoso central, que quando chega lá na madeira, já tem uma alteração de todo o ciclo, né? E pode desencadear, então, a síndrome do Parkinson. Como? O Parkinson, então, ele pode começar com um tremor, que vem por conta de quê? Do vento interno, tá? Uma questão de irregularidade energética. Tá? O Parkinson, então, vai começar a ter o quê? Aquele passo, aquela caminhada mais curta. Então, aquele passinho bem picado, né? Geralmente batendo a ponta do pé no chão. Por quê? Porque o elemento madeira já não nutre muito bem os nervos periféricos, não perde um pouco a sensibilidade. Já vai gerando uma estagnação de energia com encurtamento muscular. O paciente começa a fletir a postura, protusão de cervical, hipercifose. Tá? E como é um paciente que guarda muito as emoções, é típico o paciente apresentar a face encerada, aquela face que não expressa emoção. Não expressa emoção. Se o paciente está feliz, está triste, a face parece que é a mesma. Parece que não esboça nenhum sentimento, nenhuma emoção. Certo? Vocês conseguem visualizar isso? Tá ficando claro isso para vocês ou não? Ficando claro ou não? Só pegar aqui. É isso. Aê. Show? E aí, então, né, a rosácea é um outro fator, né? É um outro fator de acometimento de quem? De acometimento do metal. Metal, por quê? Porque atinge a pele. E quando ele atinge a pele, ele também atinge o fogo por causa da característica da coloração. E aí, então, nós temos mais uma vez aqui o fogo e o metal. É onde aparenta ter os principais desequilíbrios. Tá? E associando tudo isso, então, o paciente que tem Parkinson, ele começa a ter dor lombar. Por quê? Porque o excesso de energia que vem lá do elemento terra, gerando umidade, gerando mucosidade, gerando fleuma, isso aqui vai atingir também o sistema nervoso central, pode contrair a musculatura gerando dor lombar. Tá? Aí, esse paciente geralmente tem medo de caminhar, porque tem medo da queda, porque o passo já não é tão firme, não é tão... não tem uma boa cadência, né? Então tem risco de queda, gera medo, gera insegurança, pode virar dor lombar.
Tá? A própria tristeza aqui, ó, já não deixa o pulmão respirar na sua máxima capacidade, então ele pode apresentar a voz baixa, a voz fraca. Tá? A repressão das emoções, né, também interfere na qualidade e no volume da voz, certo? Então tudo isso vai interferindo nesse paciente. Então o que nós temos de conhecimento aqui desse caso é isso, né? Então o paciente dorme muito por quê? Possivelmente por conta dessa estagnação de energia, que nós vamos confirmar agora através da língua. Certo? Então vou colocar a língua dessa paciente aqui e nós vamos avaliar para ver se faz sentido o que nós avaliamos, né? O que nós descobrimos através da avaliação com os desequilíbrios energéticos e se faz sentido com os desequilíbrios emocionais. Show? Então vamos lá, vou colocar a foto aqui para nós debatermos a respeito dessa língua. Esta é a língua da nossa paciente. E aí? E aí? É uma característica de língua bem interessante e é uma característica de língua muito semelhante com casos de Parkinson. Show? Vamos lá por partes? Na mesma sequência que eu sempre passo aqui para vocês dominarem a avaliação de língua. Isso aqui é extremamente importante, né? Para nós chegarmos no máximo desequilíbrio do nosso paciente e entregarmos para ele um bom resultado. Tá? Então, ó, o passo a passo dessa língua. Qual que é a primeira característica que nós vamos avaliar nessa língua? Essa língua apresenta saburra? Tem saburra nessa língua aí? Tem saburra? E aí? Tem? Não tem? É uma língua sem saburra, com saburra, tem saburra branca, tem saburra amarela. O que vocês conseguem ver? O que vocês conseguem visualizar? Basicamente sem saburra, né? É uma língua praticamente com ausência de saburra. Ausência de saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor. Se ela não tem saburra, então nós vamos conseguir avaliar a cor dessa língua. Qual que é a coloração dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Olha, a deficiência de dopamina que causa o parkinsonismo pode ser atribuída à deficiência de Ti da terra e da madeira? Olha, Cecília, dentro dos desequilíbrios energéticos, as interações com neurotransmissores, eles podem vir de qualquer um dos elementos, tá? Então não dá para nós batermos o martelo e falar, tem o desequilíbrio da terra e da madeira. Pode ser que está ligado a eles também, mas possivelmente tem também do metal e da água. Tá? Então, nós vamos ter que avaliar paciente a paciente, não vamos poder bater o martelo falando que todos os pacientes que têm deficiência de dopamina têm característica desses elementos em específicos. Tá? Show? Maravilha. E a cor? A cor é o quê? Vermelha, né? Uma coloração bem vermelha, né? Show de bola! E essa coloração vermelha, ela é típica, né, de casos, não só de Parkinson, mas de casos crônicos, neurológicos crônicos, tá? Então, se você pegar pacientes aí de Parkinson, artrite reumatoide de longa data, síndromes neurológicas, esclerose múltipla, tá? Eles têm essa característica de ter uma língua bastante vermelha, que pode até chegar ao arroxeado, mas geralmente é um vermelho bem vivo mesmo, tá? É um vermelho mais vivo, assim como essa língua aí. Perfeito? Outra coisa,
qual que é a forma. Então, depois de avaliar a saburra, depois de avaliar a cor, nós vamos avaliar a forma dessa língua. Então, essa é uma língua que o paciente colocou ela em forma pontiaguda, né? Em forma pontuda. E isso é uma característica da musculatura. Então, não dá para nós colocarmos que isso é uma alteração de forma. Então, se você colocar a língua para fora, você pode fazer um movimento muscular e colocar ela nesse formato também. Então, isso não entra aqui na minha avaliação de língua, tá? Ela estar pontuda dessa forma, mas mesmo o paciente colocando dessa forma, nós conseguimos avaliar e entender que essa língua não é uma língua fina, não é uma língua com baixo volume, é uma língua volumosa. Tanto é que ela faz um volume aqui, ó, no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor indo lá para o inferior, né? Tanto é que aparenta até formar um sulco, não é um sulco profundo, tá? Como nós vimos naquela língua passada lá de sexta-feira, mas é uma língua com uma fissura, tá? Que apresenta uma fissura lá. Então, a língua que nós podemos colocar ela como o quê? Como edemaciada. Tem edema. Certo? Tem edema e possivelmente pode ter uma fissura. Ó, a fissura lá, tá vendo? Fissura lá no meio, triplo aquecedor médio e indo para o inferior. Consegue visualizar isso? Não tem como nós avaliarmos as marcas de dentições, né? Mas nessa foto, como o paciente colocou, não tem. Tá? E por último, nós vamos avaliar a umidade. Essa língua tem umidade? E agora? Essa língua tem umidade? Show! Essa língua tem umidade? O que vocês acham? Ó, ela tem uma fissura lá em estômago e baço, tá? Não é denteada, mas ela tem uma umidade. Olha só, tá vendo esse risco branco aí na lateral dela? Isso aí não é saburra. Você pode ver que tem até umas bolinhas. Isso aí é umidade, mas não é uma umidade qualquer. É uma umidade que já está se transformando em mucosidade. É uma umidade bem densa. Então, olha só, é uma umidade, mas essa umidade, ela não é só de salivação. Ela é uma umidade mais densa. Vocês conseguem visualizar isso? É uma umidade que não é só de líquido, ela já está densificando. Conseguem visualizar isso ou não? E, por fim, essa língua tem uma característica de ser trêmula. Nós não conseguimos visualizar pela foto, mas a acupunturista dessa paciente nos passou essa informação. Show? E aqui, então, nós precisamos traduzir isso. Nós precisamos compreender o que cada um desses achados na língua significa. O que significa, então, essa língua estar sem saburra? Se ela está sem saburra, ela tem uma deficiência de Qi do estômago. O estômago que faz o subproduto a saburra é o subproduto da digestão. Então é o estômago que produz a saburra. Se o estômago não está produzindo a saburra, ele não tem energia para fazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos. Se essa língua está vermelha, ela tem um calor geral. Olha só, não é só a ponta que está vermelha, é a língua inteira. E esse calor geral vem por conta de, às vezes, até de um processo inflamatório, ou pode desencadear um processo inflamatório. Tá? Pode desencadear um processo inflamatório. Se tem fissura, tem deficiência de energia em Qi do baço, que não gera forma, então gera fissura. Se o estômago está deficiente, o baço está deficiente, vai retirar a energia pura dos alimentos? Não, vai acumular. Esse acúmulo de energia gera
e estagnação. Estagnação de Ti. A estagnação de Ti. O edema. Tá? Essa umidade, ela começa a ser por uma deficiência de energia Yang-Chi do pulmão, mas aqui ela vai chegar lá no baço já. Por quê? Porque a deficiência de energia lá do pulmão, então o pulmão não captando bem o oxigênio, não captando muito bem a energia Yang-Chi, ele não coloca os líquidos para circular. Se ele não coloca os líquidos para circular, essa umidade começa a formar na língua. Só que quando o metal chega e tira a energia da Terra, ou seja, o metal está com deficiência, então ele vai buscar energia da Terra, ele começa a comprometer ainda mais o elemento Terra, gerando o quê? Uma evolução, né, de umidade, mucosidade e fleuma. Então aquela umidade que era de líquidos começa a ser densificada, começa a ganhar energia para o quê? Para evoluir para uma mucosidade. E nessas laterais da língua nós já vemos uma alteração dessa mucosidade. Certo? Vocês conseguem visualizar isso ou não? Porque às vezes eu falo tão automático aqui, e eu acho que vocês estão entendendo e vocês não estão entendendo. Então, mande a cabecinha saindo fumaça aí se vocês estão entendendo. Se fez sentido isso para vocês, para eu saber. E por fim, a língua está trêmula. Se ela está trêmula, já está gerando um processo de irregularidade. Irregularidade de energia. Que deixa a língua trêmula. Que deixa a língua trêmula. Certo? Mas nós precisamos, então, chegar no maior desequilíbrio dessa paciente. Nós precisamos chegar no maior desequilíbrio dessa paciente. E qual é o maior desequilíbrio dessa paciente? Porque aqui nós avaliamos a língua num passo a passo. Avaliamos detalhes por detalhes e traduzimos isso para os desequilíbrios energéticos. Só que eu preciso trabalhar, né, no curto prazo, algo que está mais desequilibrado. E o que está mais desequilibrado é o que mais chama atenção nessa língua. Então, eu preciso isso. Eu preciso de chegar nesse desequilíbrio. Então, quando você bate o olho nessa língua, qual é o principal desequilíbrio que você vê? Ó, Monique está falando aí, ó. Meu Deus, muito calor aí, né? Sim, é uma língua que chama muita atenção por conta desse calor. Esse calor. Língua típica de pacientes com síndromes crônicas, neurológicas, progressivas. Tá? Então, esse paciente tem Parkinson, então é uma característica crônica e progressiva. O que mais que chama atenção aí? Essa umidade. Essa umidade aí espumosa, densa aí nas laterais, chama atenção, não chama? Chama atenção. E o edema. O edema. Essas três características são as principais. Essas três características são as principais. Certo? Visualizaram? Então vamos compreender o caso? Show? A falta de saburra. Alexandre, a falta de saburra nem me chama tanta atenção. Eu bato o olho nessa língua, eu vejo muita questão vermelha. Muita alteração na coloração. Muito calor. E eu falei que era fácil. É fácil. Nós que complicamos. É simples. Certo? O que é essa saburra espumante na lateral? Isso aqui já é um desdobramento, né, de umidade, mucosidade e fleuma. Tá? É uma umidade, tá? Ela não é saburra, ela é uma umidade que, devido aos desequilíbrios do metal, ele chega já a comprometer o elemento terra, gerando, né, essa questão aí de desdobramento de umidade e mucosidade e até possivelmente uma fleuma. Tá? Show? Eu até expliquei isso um pouquinho antes de você entrar, Monique.
Então, pessoal, o que chama a atenção é ela estar vermelha, estagnada e a deficiência de energia Yang-Qi. Então, basicamente, olha só o que eu falei aqui no começo desse caso clínico. É uma paciente de Parkinson, é uma paciente que apresenta Parkinson, e a síndrome de Parkinson dela, né, vem por conta, geralmente, né, de repreensão das emoções. Tá? Reprimir as emoções, de não comemorar as conquistas da vida, as conquistas que ela gerou durante todos esses processos de anos aí que ela vivenciou. Então, quando a pessoa reprime muito essas emoções, guarda muitas emoções para ela, né, ela compromete o elemento fogo e ela compromete também o elemento metal. Tá? E esse comprometimento do fogo e do metal no longo prazo começa a comprometer a terra, que compromete também a água. E por fim, vai comprometer quem? O elemento madeira. E o elemento madeira, então, aqui é o último acometido, mas é onde gera geralmente as sintomatologias. Por quê? Porque essa língua desse paciente está trêmula, mostrando a irregularidade de energia. Então, por isso que geralmente o parkinsoniano treme também. Tem a tremura, certo? Mas isso vem por conta de um desequilíbrio energético, que é uma umidade, tá? Geralmente começa com uma deficiência de energia Yang-Qi. Deficiência de energia Yang-Qi do pulmão, que gera a umidade lá na terra, que vai gerar uma estagnação de energia, estagnação de Qi. Então, ó, começa com as emoções sendo reprimidas. Compromete quem? A energia Yang. O primeiro acometido é a energia Yang. Tanto do coração, porque reprime as emoções, quanto do pulmão, que não respira direito. Então a energia Yang, ela vem e traz a circulação de energia. Se começa a gerar uma deficiência de energia Yang-Qi, uma introspecção, um fechamento do elemento metal, isso começa a gerar o quê? Acúmulo de umidade. Começa a acumular energia Yin. Por quê? Porque a energia Yang não está colocando para circular. Aí começa a acumular energia em Qi. Aí o acúmulo de energia em Qi gera estagnação, a energia fica parada. Se não circula, ela estagna, ela fica parada. A energia parada gera um peso no corpo, gera o sobrepeso. Tá? Começa a acumular densidade. Quando começa a acumular densidade, o organismo fala, olha, peraí, eu preciso circular essa energia, senão tudo aqui vai parar. Tudo vai parar. Se tudo está caminhando para parar, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a energia desse paciente. Aí, o elemento terra lá, todo comprometido, né? Estômago, baço, né? Gerando essa estagnação, não conseguindo trabalhar com muito peso, né? Se tem muito peso, o paciente prefere dormir mais, né? Já vem por conta da depressão lá, da deficiência de energia Yang. Aí, tá tudo estagnado aqui, o elemento terra vai lá e fala pro elemento fogo. Fogo, aumenta o calor aí. Eu preciso diluir essa energia. Vamos derreter essa energia que está densa aqui para eu colocar ela para circular. Senão eu vou entrar em sobrecarga. Aí o elemento fogo começa a gerar o quê? Excesso de energia Yang-Qi. Aí no início, esse excesso de energia Yang-Qi sobe para onde? Para a mente. Sobe para a mente. Gera o quê? Ansiedade. Só que só o calor na mente, só o excesso de energia na mente, não é capaz de diluir a energia que está estagnada. Então, o baço, o estômago, manda a informação lá para o coração. Coração, preciso de mais calor. Preciso de mais calor. Aumenta esse calor aí. Eu preciso desse calor no corpo inteiro. Está gerando estagnação no abdômen, está gerando estagnação nas pernas, está gerando estagnação geral. Aí o elemento fogo ainda aumenta o excesso de calor para tentar diluir essa energia. Para tentar derreter essa energia que está estagnada.
Aí gera o quê? O calor geral. Aí a língua fica extremamente vermelha. Aí predispõe a processos inflamatórios. E é por isso que o Parkinson, por ser uma característica neurológica progressiva e crônica, e é por isso que esses elementos geralmente têm essa língua bastante vermelha. Bastante vermelha. Então olha aqui na língua. A estagnação de energia, a deficiência de energia Yang, a estagnação de energia e a língua vermelha, o calor geral. Vocês conseguem visualizar isso? Lógico, contei uma história aqui por trás dos 5 elementos, dos 5 movimentos, para ficar entendível, para ficar didático para vocês entenderem como acontece essas síndromes energéticas nos pacientes neurológicos. Vocês conseguiram compreender? Conseguiram visualizar isso? Então, se nós quiséssemos trabalhar esse paciente antes de ter surgido o Parkinson, possivelmente ele teria uma deficiência de energia antiga e um início de estagnação de energia. Só que com o passar do tempo, isso gerou até um excesso de calor. Aí, se o está geralzão, entra num ciclo vicioso. Por quê? Porque o excesso de calor aumenta a energia da mente. Aumentando a energia da mente, essa pessoa fica ansiosa. A ansiedade consome os líquidos orgânicos, gerando dor lombar. O excesso de energia Yang consome a madeira e gera o quê? O tremor. Certo? Esse excesso de energia Yang aí, gera vários desequilíbrios. E o paciente, então, entra num ciclo vicioso, por quê? Porque esse excesso de energia Yang geralmente traz ele para quê? Para comer muito. Comer por quê? Porque ele precisa de energia Yin agora para tentar controlar o calor. Ele tinha uma deficiência de energia Yang, que gerou estagnação, pediu para aumentar o calor, só que agora ele precisa controlar o calor. E aí é um ciclo vicioso. Se você não busca esse reequilíbrio, né, isso vai cada vez tendendo a piorar mais. Fez sentido isso para vocês ou não? Falei grego aqui. Ou falei grego? Enquanto vocês respondem aí, se eu falei grego ou não, se vocês compreenderam, eu reforço o convite. Dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro começa o mega evento chamado Semana da Inteligência Emocional, onde eu vou te ensinar como a acupuntura pode dessensibilizar as emoções do seu paciente, gerando um processo de inteligência emocional, gerando um processo de autoconhecimento. Se você tem interesse nesse tema, faça a sua inscrição, o link está na minha bio, e se comprometa em estar comigo ao vivo durante essas aulas, que eu vou te ensinar o que ninguém te ensina, tá? Temos muitos alunos aí do curso de inteligência emocional, eles são provas vivas de que o que acontece dentro do curso de inteligência emocional é algo surpreendente. Tá? Quebra diversos paradigmas, tá? E te coloca num patamar muito mais elevado. Então, faça a sua inscrição, convide todos os seus colegas, o máximo que você conseguir, tragam eles para fazer, porque quanto mais pessoas fizer essa semana online, ao vivo, e gratuita, mais pessoas vai gerar interação, vai gerar conhecimento. E isso melhora ali a nossa interação e gera conhecimento para todos nós. Tá? Então, às vezes, um colega seu vai fazer uma pergunta que vai ser a virada de chave para você compreender vários outros fatores dentro da medicina tradicional chinesa. Então, vamos juntos. Quero vocês comigo, porque juntos nós somos mais fortes. Mas durante a semana nós vamos pegar um na mão do outro. E de mãos dadas, então, seremos o quê? Imbatíveis. Margarete, ajuda muito nossos pacientes. Esse curso é maravilhoso.
né? Beleza? Show? Então, pessoal, aqui nesse caso clínico, então faça a inscrição de vocês, tá? Faça a inscrição de vocês aí, o link está na minha bio, Dalila, super recomendo. Inclusive fizemos uma live, né? Um podcast, Melhores Alunos, com a Dalila na quinta-feira passada. Hoje também teremos um, tá? Hoje também teremos um. Deixa eu só ver quem que está aqui conosco hoje. Hoje é a Valéria Caruso, tá? Vou até confirmar com ela, tudo certinho. Olha lá, a Valéria tá aí, ó. Valéria, confirmado para hoje? Hoje somos nós. Podcast Melhores Alunos hoje às 20 horas, às 8 horas da noite, tá? Já se preparem aí para vocês assistirem. É um programa onde eu entrevisto meus alunos e nós batemos um papo legal, descontraído, falando de vários casos clínicos. A Valéria Caruso, inclusive, está falando, fazendo o TCC dela sobre os protocolos do curso de Inteligência Emocional. Então vai ser um bate-papo incrível, tá? O senhor estava falando e eu pensando no meu caso. Tenho sobrepeso, sei que tenho energia estocada, porém em atividade aeróbica tenho queda de glicemia e preciso me alimentar para fornecer energia. Olha só, caso interessantíssimo. Nath Lemos, mande o seu caso para mim por direct, que nós fazemos um café com acupuntura e discutindo esse caso. Vai ser interessante nós batermos um papo sobre isso. Por que é interessante? Né? Eu sempre falo, né, aqui como isso acontece no nosso organismo de forma particular. Né? Então, tem pacientes que vão ter uma interação e outros pacientes outra interação. Então, o ciclo dos 5 movimentos, o ciclo, né, dos 5 elementos, eles são particulares para cada um. Então, nem sempre o paciente terá o mesmo desequilíbrio. Nem sempre o paciente terá a mesma resposta. Então, Nath, me chama no direct, me manda o seu caso clínico, que nós podemos debater aqui, se for do seu interesse. Tá? Show? Margarete, não vou falar porque tenho vergonha, mas estou trabalhando isso. Margarete, começa a trabalhar isso, porque nós precisamos de mais pessoas falando de acupuntura. Nós precisamos de mais pessoas. E vocês do curso de Inteligência Emocional têm uma capacidade gigantesca para isso. Tá? Eu sempre vou estimular vocês a estarem comigo, dando aula. Tá? Então, vamos lá. Vocês precisam disso. Quero mais gente aí, ó. Quero ver vocês dando aula aí nesse país inteiro aí de acupuntura. E eu terei o máximo orgulho de falar que eu contribuí, nem que seja 1% para isso. Beleza? Show? Pessoal, então nesse caso clínico, tá? Show, Margarete. Fique à vontade. Quando você quiser, nós faremos também. Tá? Então nesse caso clínico aqui, pessoal, tá? É um caso crônico. Nós não vamos prometer melhora para esse paciente, mas o que nós vamos fazer é justamente traçar uma linha terapêutica para que nós possamos tentar reequilibrar o máximo desses desequilíbrios. O máximo desses desequilíbrios. E como podemos fazer isso? Como podemos fazer isso? Tá? Falando de uma maneira geral, né? Porque é um trabalho longo, é um trabalho de longo prazo, tá? Mas é algo que nós precisamos melhorar essa coloração vermelha. C3 e C7 são pontos que tiram calor. Tá? Pontos como C4, C5, CS7, CS3 também são pontos que vão atuar na redução do calor. Tá? Professor, preciso usar tudo isso aqui de uma vez só? Não. Aí vai depender dos seus objetivos terapêuticos. Aqui eu estou fornecendo um conhecimento de pontos que retiram calor. Tá? Outro ponto muito bom também aqui para retirar calor é o ponto R2. R2. Certo? Mas para isso também nós precisamos usar pontos que vão diluir a energia. Então pontos como BP6, BP9, BP3 vão atuar tirando a estagnação de energia, diluindo essa energia. Tá? E pontos para melhorar a deficiência de energia do pulmão. Pontos como P7, P9 podem auxiliar. Certo? Aí, aqui, a linha terapêutica que você vai atuar vai depender dos seus objetivos.
dos seus objetivos. Se você quer trabalhar mais estagnação de energia e esse calor, qual vaso maravilhoso que você pode associar com esses pontos? BP4 com CS6. Se você quer trabalhar mais a rigidez muscular, né, estimular o fluxo de energia, né, o que você pode utilizar? VB41 TA5, junto com ID3 Bexiga 62. Perfeito? Se você quer trabalhar mais a essência para o paciente melhorar a respiração, melhorar a extroversão, né? Melhorar um pouco essa emoção aqui de tristeza, de voz baixa, você pode usar o P7R6. Então aí, se você domina a avaliação, diagnóstico energético e emocional, traçar o protocolo vai em linha com o que você quer nos seus objetivos. Qual é o seu objetivo com esse paciente? É melhorar o tremor? Dar mais qualidade de vida para ele? Ele vai beber água, beber um café, ele joga todo o líquido para fora do tanto que ele treme? Usa uma craniopuntura. Usa uma craniopuntura, associa o vaso VB41TA5 com pontos F3 para diminuir um pouco essa irregularidade de energia. Ah não, professor, o que está gerando nele é muita contração muscular, muita contratura muscular, está difícil de alongar, então você precisa diluir essa energia, BP4 com CS6. Ah não, professor, esse paciente agora está num quadro de ansiedade terrível, excesso de fogo, comendo muito, pode usar o BP4 CS6 também, mais pontos voltados para acalmar a mente, acalmar a energia yang. Né? Ansiedade com compulsão alimentar nesse caso aqui. Certo? Show! Fez sentido esse caso clínico aí para vocês? Aí, ó, a Lara falando que usou a crânio e a qualidade de vida já melhorou muito, né? Melhora mesmo. Você dá mais qualidade de vida para esse paciente, você auxilia ele ali no curto prazo. Mas foque também no diagnóstico energético e emocional desse paciente, que você pode dar ainda mais qualidade de vida e evitar que esse caso gere uma evolução mais rápida. Perfeito? Show de bola? Ó, foi incrível discutir esse caso clínico aqui com vocês. Foi incrível discutir esse caso clínico com vocês. Tá? Então, lembrando, mais uma vez, Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Faça a sua inscrição, convide seus colegas, tá? Não tenho nem medo de ser repetitivo aqui, por quê? Porque ao final desse evento, eu tenho certeza que você vai me agradecer, porque eventos como esse nós já fizemos vários, e vários alunos agradecem depois de um evento desse, que mudou a mente, mudou a visão deles com a medicina tradicional chinesa. Então pode ter certeza que eu vou dar os meus 150% dos meus 50% para fazer um mega evento, para entregar um conteúdo brutal para vocês. Então cadastre, convide todos os seus colegas e deixa o resto comigo. Se comprometa e deixa o resto comigo. Vou fazer o meu máximo aqui. Tá? Nath, eu vou deixar essa live Café com Acupuntura salva, então você pode assistir lá depois novamente, tá? Tanto aqui ou quanto no canal do Acupunturista no YouTube, tá? No YouTube, tá? Quem ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva. Quem ainda não entrou no canal do Acupunturista no Telegram, entrem, tá? Porque é por lá que eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa. Show? Vou tirar a foto do quadro também aqui e postar lá no canal do Acupunturista no Telegram. Os links estão todos lá na minha bio, tá? E se preparem, hoje nós temos às 8 horas da noite podcast Melhores Alunos com a Valéria Caruso, tá? Vai ser incrível, eu já estou mega ansioso para esse bate-papo, tá? Essa semana, todos os dias, teremos live às 8 horas da manhã, Café com Acupuntura, e às 8 horas da noite, podcast Melhores Alunos. Então se preparem, porque só está começando um esquenta para a Semana da Acupuntura na Inteligência Emocional. Eu vou martelar a cabeça de vocês com conteúdo para vocês dominarem a inteligência emocional com a acupuntura. Para vocês saberem tratar a causa. Tá? Vocês vão sair ao final da semana que vem, tá?
com todo o conteúdo da semana de inteligência emocional, com a cabeça fritando, querendo usar tudo isso nos pacientes de vocês e tendo resultados para isso. Tá? Então, se comprometa que eu passarei um conteúdo brutal para vocês. Beleza? Tenham todos um excelente início de semana. A semana só está começando e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, de mãos dadas nós somos imbatíveis. Vamos fazer essa acupuntura ser conhecida nesse Brasil inteiro aí, com muitos resultados, né? Com muito trabalho, com muita qualidade de vida, com muito assistencialismo para os nossos pacientes. Beleza? Então, um excelente dia e até mais tarde com o podcast Melhores Alunos. Aguardo vocês. Tchau, tchau.